Bom, boa tarde novamente, pessoal. Já está gravando aqui, então eu vou começar respondendo essa questão do laboratório. É assim, as nossas aulas de laboratório, elas serão demonstrativas, né? Como eu já havia falado para vocês, ainda não temos condição de voltar às atividades presenciais como antigamente, ainda não temos, isso é um fato. E aí, o que a gente vai fazer? Eu e Gustavo, a gente vai dividir nas aulas demonstrativas, né? Sempre com o apoio lá do técnico de laboratório, tá certo? E aí a gente é possível que a gente utilize tanto o Eliezer, que é o técnico, quanto um ou outro aluno de monitoria, né? Que no caso nós temos três que dão suporte a essa disciplina. Até vou marcar um dia aí para apresentá-los a vocês, tá? Eles fazerem parte aqui de uma aula nossa. Mas eu vou marcar direitinho para os três darem, se agendarem direitinho e de acordo com os seus horários, para que eu possa fazer essa apresentação e vocês já poderem acessar diretamente a eles, no que vocês acharem conveniente, né? Muito o suporte do projeto. Então, assim, a gente vai fazer gravar as aulas e publicar, como a gente já fez na primeira aula, né? A prática 0 e 1. 0 você faz uma explicação rápida sobre o laboratório, né? Sobre investimento, como é que funciona o laboratório, e já tem a primeira prática. E depois tem a prática 2, a prática 3. Prática 2 é um pequeno exemplo de projeto, a prática 3 é a montagem desse projeto. A prática 2 eu vou fazer para dar suporte a vocês. Vocês já estão com o manual, né? Eu acho que falta eu atualizar o manual, pessoal. Eu acho que mudou uma coisinha, vou acabar tendo que atualizar esse manual. O Gustavo falou para mim que alterou alguma coisinha. Eu não sei exatamente o que. E aí, vocês vão se baseando no andamento lá do manual. E aí eu vou gravar a segunda prática, que vai ser mais ou menos passo a passo de como vocês fazerem os cálculos demonstrativos. Eu já vou falar, nessa aula de hoje a gente vai servir para falar sobre isso, tá? E na terceira aula seria a montagem, que também vai ser uma aula demonstrativa. Então as aulas serão demonstrativas e postas no canal do YouTube, tá certo? Cada professor, o Gustavo, vai colocar as aulas no dele, eu vou colocar as mesmas aulas no meu, para ficar dividido, tá certo? Ficar direitinho, sem problema. E, como eu já tinha até explicado para vocês, não vai ser cobrado relatório, a gente nunca cobra relatório, tá certo? O que vai ser, o grande prejuízo aí vai estar com vocês, né? Infelizmente, que é a falta da prática, não é? Essa disciplina, ela é interessante porque ela tem um viés prático também. É pouca prática, claro, mas sempre é uma ajuda e é uma orientação para os engenheiros, tá certo? Porque eles terão que lidar com técnicos e auxiliares técnicos, auxiliares de eletrotécnica, auxiliares de engenheiro, e eles têm que entender um pouco também da parte prática, né? Vocês, no caso. Mas aí, com esses tempos de pandemia, a gente vai ter esse prejuízo, tá? Mas a gente vai colocar no YouTube, não vamos cobrar relatório, que a gente vai cobrar para que vocês possam assistir, tirar dúvida, etc. Alguma questão, como a gente já fazia, antigamente a gente já era prática nossa fazer isso. Na prova a gente coloca uma ou duas questõezinhas, né, dois tópicos pequenos, com relação às práticas que são inerentes àquele módulo, entendeu? Então vai ser assim. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Respondeu sim, professor. Entendi. Muito obrigado. Uma outra coisa, pessoal, não deu tempo eu ser mais rápido, tá certo? Para poder colocar o material para vocês. Eu coloquei material semana passada, mas hoje coloquei mais coisa, né? Só deu tempo de colocar hoje, em cima da hora. Então, eu entendo que não houve tempo para vocês gerarem dúvida, dado que o material que foi colocado na semana passada foi muito pouco.
Mais para frente, isso daí vai melhorar, porque eu já tenho muita coisa gravada do semestre passado e eu tentei gravar da melhor forma possível para que servisse para as outras turmas, tá certo? Mas esse primeiro módulo ainda vai pecar um pouquinho com relação a isso. Mas, felizmente, a gente já está fechando, né? Então, com esse material que eu coloquei hoje, vai ficar muito pouca coisa para pincelar, porque é uma visão mais geral sobre a norma, tá certo? E aí, a partir do módulo da unidade 2, né, que ainda compõe o módulo 1 para a gente, aí as coisas vão melhorar. Vocês vão ter o material muito mais cedo, tá certo? Para gerarem as dúvidas e ficar mais adequado. Aí, como a gente não tinha sentido fazer aula de tirar dúvidas hoje, eu vou apresentar uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte. E aí vai ser bom também para dar um suporte maior para a parte prática de vocês. Por quê? Porque o dimensionamento de condutores, que eu vou tratar dele um pouquinho hoje, tá certo? E está muito ligado à NBS 5410, né, que é o tema recorrente desse curso inteiro. Ele não é unidade 3 somente, aí não dá tempo a gente chegar lá antes que vocês façam as práticas, né? Antes que vocês iniciem as práticas. E nas práticas, vocês precisam dimensionar os condutores para as cargas, né? Para a circuitaria toda. Então, o que eu vou fazer hoje? A gente vai discutir um pouco já sobre dimensionamento de condutores. Sempre que eu puder, eu vou trazer esse tema à tona. Por quê? Porque ele é um dos temas mais ricos, é uma das unidades mais ricas desse curso. Ela é rica tanto em informações quanto em detalhamento. Tem muitos detalhes, muitos detalhes. E a gente precisa tratar desses detalhes com vocês, porque dimensionar um condutor não é somente você fazer uma conta de corrente, olhar na tabela quanto é que vale, tá certo? O condutor mais adequado. Tem uma série de coisinhas que estão escondidas nessa norma, né? Essa norma é gigantesca, que a gente precisa abrir e detalhar para que vocês abrir essa caixa de Pandora aí para que vocês não caiam em certas armadilhas, tá certo, pessoal? Achando que está dimensionando corretamente e está fazendo tudo errado. Então, a gente não deixa vocês caírem nesse erro. Então, eu gosto sempre de adiantar a questão do dimensionamento dos condutores, que quando a gente chegar na unidade 3, isso daí já vai facilitar bastante a nossa vida, principalmente a minha, tá certo? Porque vocês já vão estar esse tema vai estar mais sedimentado na cabeça de vocês já vão estar mais acostumados com ele, com todos os meandros, etc. Então, tem muitos detalhezinhos e a gente vai começar a discutir isso hoje, tá certo? Então, hoje vai ser uma aula introdutória, não que eu não vá tratar, claro que eu vou tratar, tem muitas videoaulas só desse tema, bastante vocês vão ver, quando chegar na unidade 3, muito bem tratado, tá certo? Mas hoje a gente já vai começar, e como eu falei para vocês, até chegar na unidade 3, sempre que eu precisar, eu vou trazer esse tema recorrente, porque ajuda bastante, e também porque vocês vão precisar, né? A segunda prática vocês já precisam fazer dimensionamento, mas aí não está nem perto, tá certo? Da unidade 3 ainda. Então, se vocês não têm mais perguntas, a gente começa agora. Se tem perguntas aí, pode ficar à vontade, pessoal, para tirar mais dúvidas sobre outras coisas. Professor, com licença? Pode falar, à vontade, Igor. Professor, então, eu queria perguntar sobre o projeto. Eu lembro que no Teams anterior tinha lá todos os artigos do projeto, tá? Já. E porque o senhor teve que criar um outro, não foi por causa de um problema? Foi problema, criar mas tá tudo lá, Igor, tá tudo lá. Tá tudo lá, né? Pronto, tranquilo. Deixa eu te mostrar aqui, porque só para que não fique nenhum ruído entre a nossa conversa, tá certo? Deixe-me dividir aqui a tela com vocês. Eu vou compartilhar. Perfeito. E aí eu vou mostrar exatamente onde é que está. Eu vou mudar isso aqui para outra tela. Trabalhar com duas telas, às vezes é bom e às vezes não é, porque a gente fica... Às vezes não sabe para onde olhar. Então, vamos lá. Projeto, pronto, aqui. Vocês estão vendo aí o projeto? O canal Projeto, estão vendo aí? Sim, estamos sim. Na tela do senhor, depois eu vou ter que achar na minha. Arquivos.
Olha só. Não é possível que ele vai me deixar mentir. Plantas do projeto. E tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Sim. Pronto, professor. Aí a segunda pergunta era justamente sobre essas plantas aí. Eu olhei várias desses. Como é? Perdão. Eu não entendi, Igor. Não, pois é. Aí a segunda parte da pergunta, o senhor já. Certo. Pronto, a segunda parte da pergunta era sobre essas plantas aí. Eu comecei a dar uma olhada e eu percebi que tem muitas plantas que são plantas de situação, plantas de alvenaria. E aí eu queria saber, o passo que o senhor tinha dito para a gente começar era de ver quantos painéis a gente conseguia colocar na parte superior do prédio, né? Para a gente poder dimensionar depois as cargas a partir disso, e não o contrário, né? Para depois a gente não precisar ficar procurando onde enfiar os painéis. Mas aí eu queria saber, é porque são tantas plantas que eu não achei em qual planta isso deveria ser feito, porque eu vi que tinha umas que eram mais de arquitetura, mais bonitinhas e tal, eu pode dar uma dica sobre isso. Eu não vou entrar agora nesse detalhe, Igor. Eu fico devendo para vocês, mas eu posso colocar aqui no canal, no Fórum para Tirar Dúvidas, esse canal aqui que foi criado. Aí eu vou. Eu ia pedir um dever de casa seu, tá certo? Se eu esquecer, se eu não mandar até hoje, amanhã de manhã, você. Pode ser no horário, logo que você acordar. Você manda, professor, só para lembrar aqui no canal, no fórum de tirar dúvidas, para o senhor ver aquela questão lá a planta que a gente olha, a área disponível para a fixação dos painéis solares. Aí eu olho lá e já digo para pessoal, essa daqui dá para vocês pegarem direitinho o dimensionamento. Aí já falo para vocês, é uma coisa que deve ser rápida e vocês rapidamente matam isso aí. Que deve ter uma área ali reservada, né? Que tem uma área fixa reservada que não é tão grande assim, né? Beleza, professor, sim, senhor, pode deixar. Aí, Igor, você vai ter em mente o seguinte, ó, um painel de 1,20, 1,40 por 1,40 por 1, vai dar ali os seus 265 watts, tá certo? Tem os de 335, aí é um painel um pouco maior. Então, ele fica nessa dimensão, tá certo? Mais ou menos por aí. E eu tô supondo que a gente não vai precisar se preocupar com questão de sombreamento, questão de... Não se preocupe com isso não, tá certo? Ok, tá? obrigado. Ele está numa região, está lá em cima, mesmo na região que provavelmente não terá sombreamento. A questão é só uma, a inclinação, porque de acordo com o que eu vi lá, eu não tenho não lembro de informações sobre a inclinação, tá certo? Só essa questão, mas com relação ao sombreamento, eu acho muito pouco provável, porque ele são 21, 22 pavimentos, né, para cima, e ele está lá no último. Então, acho que muito pouco provável se deparar com sombreamento. Tranquilo. Sim, senhor, professor. E mais sobre a inclinação, a gente está aqui em cima da linha do Equador, não muda muita coisa, não. Não, pois é, não muda muita coisa, mas eu digo a área que ele deixou. Eu não vi essa área vertical, tá certo? É horizontal, entendeu? Para mim, eu vi mais um desenho vertical lá na planta dele. Claro que ele não vai deixar isso aí puramente vertical, porque senão não tem sentido nenhum. Mas falta a gente detalhar isso aí, que área ele deixou realmente para isso. Eu acho que o Maurição, quer falar? Maurício, a minha dúvida era outra, professor. Era sobre planta, mas era outra. Era sobre a planta do apartamento tipo. Porque são 3 tipos de apartamento, eu sei que são bastante parecidos. Para mim são 2, não? Acho que no site eu vi 3. No site do... Não, pois são 3, mas assim, são 3... 2 com a mesma área. 2 tem a mesma área, assim, são 2 tipos, tá certo? 2 tipos. Um tem uma área, sei lá, vou chutar aqui, 200 metros quadrados, o outro tem 160. É um chute, eu não estou lembrado dos valores. Só que esse menor, ele dá a possibilidade de você ter 2 modelos, mas com a mesma área. Tá. Aí na forma da apresentação da planta, é porque não está estritamente definido
qual o apartamento vai ser, né? A priori, o comprador vai conseguir fazer isso. Mas, para via de projeto, como seria isso, professor? Qual seria a planta que seria adequada para a gente trabalhar? Ou se a gente precisaria apresentar as duas, como seria? Não, o apartamento tipo são dois, né? Isso. Então, a diferença deles é muito pouca coisa. Eu acho que, sei lá, uns 8 metros quadrados somente, se eu não me engano. Tá? Uhum. Isso daí vai fazer muito pouca diferença para o projeto de vocês, o projeto final. Tá? A carga vai ser praticamente a mesma. Ok? Tá, então E eu posso lá... trabalhar conforme um modelo único, então. Não, você vai trabalhar com os dois modelos. Você vai fazer o projeto para um apartamento, projeto para outro apartamento. Ok. Certo? Mas você vai ver, no final das contas, que a carga total é praticamente a mesma. Sim, sim. Isso para efeito de balanceamento, tá certo? Depois a gente, quando estiver discutindo isso mais à frente, aí vocês vão entender melhor. Porque como a alimentação vai ser trifásica, o ideal é que você balanceie nas 3 fases mais ou menos igual, para não dar desequilíbrio de fase, tá certo? Ok. Show de bola. Mais perguntas, pessoal? Pessoal, já está tudo dividido em as turmas, tá? Eu sei que eu já atualizei. O que vocês me mandaram, eu atualizei. Teve um colega de vocês que preferiu fazer só, vai fazer sozinho. Mas tem, eu acho que uns 6 ainda, uns 6, 7, que ainda não me deram retorno. Então, estou entendendo que se eles fizerem só, então vai ser essa turma será assim bem diferente no sentido de ter muitos alunos fazendo só o projeto. Bom, então vamos continuar. Então vou continuar aqui, pessoal. Vou aproveitar e dividir, a tela já está dividida com vocês, e vou abrir aqui a norma, tá certo? Na 5410, certo? Eu tenho aqui a norma. A nossa norma, pessoal, ela é recheada de tabelas. Recheada. Aqui você vê que a gente já está na tabela 35. Tem mais, sei lá quantas. Lembro até a tabela 58. Tem mais de 60 tabelas, tá? Essa norma. E aí, a gente tem que saber usar a grande maioria dessas tabelas, principalmente para a gente fazer o dimensionamento dos nossos circuitos, tá certo? Para a gente fazer o dimensionamento dos nossos circuitos. O tema da aula de hoje trata sobre uma introdução ao dimensionamento de condutores. Tá? Existem 3 maneiras, 3 métodos para você dimensionar um condutor. A gente só vai começar a ver um deles, tá? Porque é o método que dá mais trabalho, chamado ampacidade ou capacidade de corrente, certo? Ele se chama ampacidade ou capacidade de condução de corrente, tá? E esse método é através dele que a gente utiliza todas essas tabelas. Então, imagina só, pessoal. A grande maioria dos condutores, né? Isso via de regra, grande maioria dos condutores que a gente utiliza, eles são condutores com isolação, certo? Via de regra, os condutores, eles têm isolação. Isso para as instalações internas, tá certo? A sua planta, a sua instalação elétrica. Muito bem. Então, o que acontece? Você diz, professor, é possível ter condutor nu? É possível. Se você observar a rede elétrica externa, condutor nu, tá certo? Dentro da tua instalação, se você vai fazer uma malha de aterramento, o condutor é nu, certo? Mas, via de regra, na tua instalação convencional, o condutor ele tem isolação. Aí você diz, e quais são esses tipos de isolação
presentes nesses condutores, professor. Então, eu apresento aqui para vocês essa tabela 35, onde ele traz os mais comuns. Então, o mais comum de todos e o mais barato é o condutor com isolação a PVC, tá certo? Policloreto de vinilo, PVC normal, tá? Plástico. E esse aqui é o mais comum. Então, quando você vai lá na Carmeil, né, nessas elétricas aí da vida, e compra, tá certo? O condutor elétrico, né? Então, olha, eu quero aí 100 metros de condutor, 2,5, 2,5, né? Então, ele vai te dar, invariavelmente, se você não falar nada, condutor com isolação de PVC. É o mais comum, é o mais barato. Existem os outros com uma isolação mais específica, uma isolação especial, que é este EPR e o XLPE, certo? Esses dois aqui são isolações, certo? Esses dois, eles são isolações melhores, tá? São isolações melhores do que o PVC. Professor, mas o que isso implica? Implica em duas coisas, olha só. Primeiro, uma coisa chamada temperatura máxima para serviço contínuo. O que é temperatura máxima para serviço contínuo? É aquela temperatura em que o condutor ele deve apresentar, certo? Quando ele está sob carga nominal. Então, estando aquele condutor sob carga nominal, então, ele, no máximo, vai chegar a 70 graus, sendo de PVC e EPR XLPE 90 graus. Então, você já viu que esses condutores aqui, eles são, essa isolação aqui, ela é melhor, tá? Tanto o EPR quanto o XLPE são melhores do que o PVC, porque permite uma temperatura de serviço contínuo maior, tá certo? Mais de 20%, né? 20% de 70 dá 14, ficaria 84, aí você tem mais ou menos 30%, né, pessoal? Quase 30% de aumento, tá? Porém, nada é de graça. Se você utiliza EPR ou XLPE, você onera bastante a tua instalação. Então, isso aqui só em casos especiais, tá certo? Ou em instalações de média tensão. Instalações de média tensão, você utiliza isso aqui, o EPR ou o XLPE. Média tensão. Média para alta tensão. Média, alta, extra alta tensão, tudo isso aqui. Não vai PVC, tá? Mas instalação de baixa tensão, geralmente PVC, porque senão você onera bastante a tua instalação. Bom, esse é o primeiro aspecto, tá? Então, a primeira variável que se analisa é essa daqui, temperatura máxima de serviço contínuo. Para os dois casos, para os três casos, né? Os três tipos de isolação. A outra é a temperatura limite de curto-circuito. Quando esse condutor estiver indo no curto-circuito, qual a temperatura máxima que ele pode atingir? Sob pena da perda de isolação. Pessoal, perdeu a isolação significa o seguinte, que vai haver um rompimento físico no isolante, tá certo? Nessa isolação, no PVC, ou no EPR, ou no XLPE. Aconteceu isso, você vai ter vazamento de corrente, não tem conversa, a energia tem que fluir, ela vai fluir por algum lugar. E aí, o risco de acontecer um curto-circuito, o risco de acontecer um incêndio é altíssimo. Eu acho que alguém quer falar. Igor, pode falar. Opa, professor, só uma pergunta. Essa isolação é a isolação do condutor ou é a isolação do... Isso é a capinha que cobre o condutor ou é o eletroduto? Não, é a isolação do condutor. O eletroduto não tem nada a ver com isso, tá certo? Ok, tá bom, obrigado. Aquela capinha que, em alguns casos, Igor,
tá certo? Na maior parte dos casos, você vai ver somente uma capa, tá certo? É uma capa mesmo, tá? Mas, em outros casos, você vai ter o isolante, a isolação e a capa. No primeiro caso que eu te falei, essa capinha ela vai servir como isolante. Ela é a própria isolação. Em outros casos mais específicos, tá certo? É um condutor mais caro, você vai ter o isolante no condutor e depois uma capinha ainda para uma proteção extra, tá certo? Mas aí vai depender do condutor. E quando você tem a isolação de EPR ou XLPR, isso daí fica muito claro. Se eu tivesse na minha sala agora, na UFC, aí eu mostraria para vocês, como eu sempre fazia na sala de aula, de levar, tá certo? Vários condutores para vocês sentirem, né, a diferença e poderem observar de perto a diferença entre todas essas isolações, tá certo? Mas eu estou me referindo à isolação do condutor propriamente dito, tá certo? Eu mandei no grupo, Igor, um exemplo do que o professor está falando, e a foto que eu mandei, acho que tem do PVC, tem do RP e tem o do XLPR. Eu mandei lá, dá uma olhadinha para tu ver. Pronto. Beleza, obrigado. Quando a gente tiver lá na unidade esses vídeos, daqui a pouco eu vou soltar, pessoal, para vocês, né, da unidade 2 da unidade 3, então vocês já vão ter acesso a eles. Tem muita ilustração, tá certo? Eu também vou soltar as apresentações, então tem bastante ilustração para vocês observarem a diferença entre os três, tá certo? Mas, como eu estava falando para vocês, a diferença, olha a diferença para a temperatura limite de curto-circuito. Enquanto o PVC, você tem duas classes, né? Se essa bitola for maior do que 300 milímetros quadrados, você tem 160, aliás, se for menor do que 300 milímetros quadrados, você tem 160 de 160 graus Celsius como limite. Se ela for maior do que 300 milímetros quadrados, digo melhor, você tem 140 graus Celsius de limite. Para o EPR e para o XLPR, 250, tá? Existe também, pessoal, o EPR 105, né? É uma outra classe de EPR, tá? O EPR 105, a diferença dele para esse aqui é que ele permite que você trabalhe com a temperatura máxima em serviço contínuo de 105 graus, quer dizer, já é uma temperatura bem acima, não é? Quase 20% o valor dessa daqui, tá certo? E o limite para curto-circuito é o mesmo, 250. Só para deixar registrado que existe outra classe de EPR. Existem outras classes aqui, pessoal, de XLPE. Existe o HLPE, desenvolvido por um fabricante chamado Prysmian. É um fabricante francês, muito reconhecido, né, a nível mundial. Tem vários laboratórios no mundo. Tem um laboratório muito importante na Dinamarca, onde eles desenvolvem toda a pesquisa deles. É o HLPE, ele suporta temperaturas altas, isso para trabalhar com tensões extra altas, quer dizer, eu estou falando acima de 230 kV, tá certo? Então, mas para o nosso mundo aqui de baixa tensão, a gente vai se contentar com os condutores, cuja isolação é do tipo PVC. Perfeito? Então, isso aqui já é uma coisa, já começa por aqui, tá certo? Então, a gente já vai ver essa tabela aqui. Aí, outra coisa que influencia, vamos lá, no dimensionamento de um condutor. Temperatura, vocês acham que influencia, pessoal? Vou passar a bola para vocês. Eu tenho a seguinte questão. Eu tenho um condutor aqui, uma certa bitola, está fluindo a corrente por ele, certo? Digamos, metade da carga, da carga nominal está fluindo por aquele condutor está adequadamente especificado, tá? Eu pergunto, se a temperatura do ambiente subir, isso aí vai ter alguma influência nessa condução? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Eu acho que depende do quanto a temperatura vai subir, né? Tem que ser uma variação de temperatura muito grande.
Certo, então, olha só, vamos raciocinar aqui. Eu tô com o condutor, por si, quando eu passo corrente, ele já aumenta a temperatura. Vocês concordam com isso? Com certeza, professor. Pronto, é por isso que essa tabela 35, vocês estão vendo aí, ela diz, olha, tem limite para serviço contínuo, é 70 graus Celsius. É tanto que você, quando vai fazer uma inspeção, pessoal, você está lá com visor térmico, né, câmara térmica, fazendo inspeção no cabeamento todo e tal, vocês vão fazer isso algum dia na vida? Aí tem aquele número 70 ali, 70 graus como um número cabalístico, tá certo? Mas é por conta da norma, tá? Você já sabe que baixa tensão quase que 100% da totalidade, se não for algo muito específico, quase 100% da totalidade. A isolação é PVC, então você já tem aqueles 70 graus na cabeça. Então você fica lá com aquele limite de 70, inspecionando tudo, mas com aquele limite de 70 na cabeça, né? Qualquer coisa que passe dali, você já acende o alerta, o sinal amarelo, tá? Pois bem, quando eu passo a corrente no condutor, ele por si já aquece, tá? Agora, se ele vai chegar a uma temperatura maior ou menor, aí vai depender se ele está corretamente dimensionado, se a corrente que você, se ele tiver dimensionado, a corrente que você passou não é maior do que o que ele suporta, não é maior, ele não está em sobrecarga, porque o condutor ele pode estar corretamente dimensionado, mas houve uma condição que ele agora passou para sobrecarga. Então ele vai superaquecer. Mas normalmente ele já aquece, tá? Se você eleva a temperatura, ele aquece mais ainda. Ele pode aquecer mais ainda. Eu vou explicar por quê. Porque quando você aumenta a temperatura dentro lá do condutor, né? Então o que acontece? Aumentou a temperatura, o grau de agitação das moléculas aumenta. Então a amplitude que elas ficam vibrando aumenta. Isso aí dificulta a passagem do elétron. Então vai haver mais colisões, mais fricção, tá certo? Então aumenta a resistência e diminui, degrada a capacidade de condução. Então, aumentou a temperatura, diminui a capacidade de condução, aumenta a degradação da capacidade de condução, tá certo? Então, aí você diz, opa, então uma coisa é eu ligar esse meu equipamento aqui, alimentado, eu nem estou falando do equipamento, a minha preocupação agora, nossa, é o condutor. Então, eu tenho um condutor aqui, alimentando esse equipamento aqui numa temperatura de 20 graus Celsius, agora ele está ali no meio do sol a 70 graus Celsius de temperatura, tá certo? Aí o camarada, ou então ele está enterrado, né, a 70, e a temperatura, ele está enterrado e a temperatura está a 70 graus Celsius, né, ele está ali no meio do sol, a temperatura de 45 graus Celsius, digamos. Eu exagerei um pouco aqui. A gente, aqui é quente, mas nem tanto, né? Então, isso aí favorece com que você diminua a capacidade de condução, tá certo? Diminua a capacidade de condução, tá? Então a gente já viu, opa, eu tenho que me preocupar com a isolação, eu tenho que me preocupar com a temperatura também. Aí me responda uma outra coisa, pessoal. Tem diferença para vocês? Eu estou à mesma temperatura aqui, mas eu tenho uma bandeja, tá certo? Eu tenho uma bandeja onde eu tenho sobre essa bandeja um condutor. Bandeja furada, tá certo? Ela não está instalada dentro de alvenaria, nem não, no piso, ela está suspensa, tá? E eu tenho um condutor somente, ok? Aí eu pego e agora coloco mais 5 condutores junto desse aqui, todos pertinho um do outro. Todo mundo a gente vai considerar que está com carga nominal. Vocês acham que influencia na capacidade de condução essa prática que eu fiz de juntar todo mundo?
Vocês já viram esse tipo de instalação? Alô? Tem alguém aí? Oi, professor. Não, nunca tinha visto, não. E o bloco 706, vocês nunca olharam para cima, não? Até o momento, não. Vocês se lembram do bloco 706? Faz muito tempo, professor. Não tem como lembrar, não. No bloco 706, pessoal, tem uma canaleta bem grande, ele vai dentro do bloco todo. E aí tem vários condutores dentro dessa canaleta, certo? E aí vai distribuindo para os laboratórios. Então, é isso que eu estou falando. Quando você tem um condutor só, é uma coisa. Quando você tem vários condutores ali, condicionaos, aí é o exemplo que eu dei foi na canaleta, né? Numa canaleta está suspensa, tá certo? Lá no 706, essa canaleta, inclusive, ela é perfurada justamente para favorecer a ventilação externa, tá certo? Não precisar ventilação mecânica, e ali é força, nem justificaria, tá? Mas existe a possibilidade também de você ter todos esses condutores em um eletroduto. Então, uma coisa é ter um condutor em um eletroduto, outra coisa é ter vários condutores em um eletroduto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, a gente cai na questão lá da troca de calor. Então, um condutor, ele vai aquecer, se ele estiver na presença de vários outros, todos eles aquecendo, e havendo troca de calor entre eles, o natural é que, de uma maneira geral, a temperatura se eleve, tá certo? Se eleve para um valor que é diferente do que se eu tivesse somente um condutor. Um valor maior do que se eu tivesse somente um condutor. Tá? Então, o fato de você ter agrupamento de condutores também importa. E importa também como esse agrupamento está disposto. Porque, vamos supor, eu tenho uma canaleta e eu tenho 5 condutores, mas todos eles estão espaçados. Sei lá, eu tenho 2 centímetros entre cada um deles. Isso é uma coisa. Mas se eu tenho uma canaleta fininha, onde esses 5 condutores eu tive que botar, ela é tão fina que eu tive que colocar 3 embaixo, fazendo uma primeira camada, e 2 em cima, fazendo uma segunda camada. Isso é uma coisa completamente diferente. Tá certo? Eles estão mais próximos, então a tendência é que aqueçam mais pela troca de calor. Então, assim, vários fatores influenciam, pessoal, para que eu tenha uma degradação na capacidade de condução de um condutor, na capacidade de condução de um cabo. Vocês entenderam isso? Ou tem alguma dúvida? Professor, basicamente, Entendi, professor. então, o que influencia é tudo que mexe na temperatura do condutor, né? Temperatura tudo que mexe na temperatura, vamos dizer, temperatura e agregados. Sabe como é que é? Vou me explicar. Se eu estou com um condutor no solo, tá certo? E essa resistividade do solo é tal que ele aquece mais ou menos, isso não é temperatura, é resistividade do solo, mas vai implicar na temperatura. Você está entendendo? Sim. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um condutor enterrado no solo, eu já tenho que me preocupar com a resistividade do solo. Porque se esse solo aqui for daquele tipo que aquece pra caramba, mais do que outros, tá? Porque a norma, como é que a norma faz, pessoal? A norma, ela tem um valor de referência para tudo. Ela tem um valor de referência para a resistividade do solo. Então, ela faz todas as tabelas dela, inerentes a isso, a condutores enterrados, com base no valor de referência da resistividade do solo. Ela tem um valor de temperatura ambiente para o ar, 30 graus Celsius. Ela tem um valor de temperatura ambiente para o solo, certo? 20 graus Celsius.
Então, ela monta as tabelas dela com esses valores de referência. Fugiu desses valores, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que corrigir essa corrente. Porque aquele cálculo que eu faço, puro, né, digamos assim, aquele cálculo trivial da corrente de projeto, eu faço para uma condição. Qual é a condição? É a condição que se eu tiver no solo, a minha resistividade do solo vai ser 2,5. Se eu tiver enterrado no solo, essa temperatura do solo é para 20 graus. Se eu tiver ao ar livre, essa temperatura ambiente tem que ser 30 graus. Se eu fujo dessas condições, aí eu tenho que corrigir. Tá certo? Eu tenho que aumentar a bitola. Na verdade, a gente tem os fatores que a gente pega na tabela, a gente vai fazer um exercício desse ainda hoje, os fatores que a gente pega na tabela e pega a corrente que a gente calculou, a corrente bruta, né, a corrente de projeto que a gente chama, e divide por esses fatores. Aí acaba dando uma corrente maior, aí eu vou procurar na tabela e aí já tem mudado de bitola, tá certo? Então, tudo isso aí influencia, tá? E por último, e não menos importante, pessoal, importa também o tipo de instalação. Vocês concordam que uma coisa é eu instalar um condutor aqui, ao ar livre, tá? Outra coisa é ele estar dentro da parede, em um eletroduto. Outra coisa é ele estar enterrado no solo diretamente. Outra coisa é ele estar enterrado no solo dentro de eletroduto. Existem todas essas possibilidades, são possíveis pela norma. Ela permite todas. Tá certo? Então, tudo isso aí influencia na temperatura, que acaba influenciando no dimensionamento do condutor. Então, vocês viram que tudo gira em torno da temperatura e agregados, e fatores que contribuem para o aumento dessa temperatura. Perfeito? Sim. Alguma pergunta, pessoal? Tudo ok, professor. Show de bola. Então, eu vou passando aqui, tá? Aqui eu tenho a tabela 35. Eu vou aqui fazer o seguinte. Eu vou para a tabela 33, que eu quero mostrar para vocês alguns, tá certo? Não vou mostrar todos, não, pessoal, porque essa tabela é enorme. E ela vai ter toda... Eu vou fazer assim para ser mais rápido. Ela vai ter todas as formas de instalação possíveis, chamado métodos de referência. Vou agora passar para cá de novo. Pronto. Essa tabela aqui, pessoal, ela fala sobre os métodos de referência, tá certo? Aí vocês vão já entender aqui. Professor, o que é método de referência? Método de referência, na verdade, ele é um código, tá? A1, A2, B1, B2, C, D, E, F e tal. Mas esse código, ele me diz como foi instalado, ele te dá a descrição de como foi instalado o condutor na tua instalação. Ok? Aí, se você passar aqui, olha só, olha quantos métodos existem. Eu estou aqui no 11, tem 12 já, aqui, ó, só o 11 se transforma em 3, tá certo? 21, olha aqui, ó. 31 também se transforma em 2, 32 em 2, 33, 51. Olha, tem uns pulos também, né? Mas eu diria para vocês que aqui por baixo deve ter uns 50 métodos de referência, tá? Umas 50 maneiras de você instalar um condutor em uma instalação elétrica. Ok? Vou destacar aqui alguns para vocês. Estou passando aqui bem rápido. Pronto. Aqui é o início dessa tabela. Todo mundo está vendo bem aí, tá, pessoal? Sim, professor. Dá para ver, né? Então, aqui, ó, ele diz aqui, ó, condutor isolado ou cabo unipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Isso aqui é um método de referência. E ele é descrito como A1. A1 não significa que é só esse método, não. São vários métodos semelhantes, entendeu? Aí todos eles são classificados como A1.
Aí outros métodos semelhantes, ele vai classificar como A2, outros B1, outros B2 e por aí vai. Ó, só aqui já aparece, ó, 2 vezes o B1, ó. B1 pode ser isso aqui. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto. Depois eu vou mostrar para vocês essa diferença. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente. Eletroduto aparente, pessoal, é aquele eletroduto que você tem os condutores dentro do eletroduto, mas o eletroduto ele fica sobre, ele não fica dentro da parede, dentro da alvenaria, ele fica sobre, tá certo? Ele fica preso à parede, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Mas ele está sobre a gente chama elementos de sobrepor, tá certo? Tecnicamente, no comércio, vocês podem utilizar essa nomenclatura. Tá? Eles ficam presos, fixados, porém, sobre a parede, não fica dentro da parede, tá? E esse outro aqui também é B1, ó, condutor isolado ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não circular sobre a parede. Então, circular e não circular, tudo a mesma coisa para ele. E aí você diz, professor, por que ele diz condutores isolados ou cabos unipolares? Alguém sabe me falar a diferença? Faço a mínima ideia, professor. Não? Tá, não, sem problema. Então, o condutor isolado, pessoal, são esses condutores que vocês estão acostumados, tá certo? Esse com o encapamento vermelho, amarelo, branco, preto, tá? Antigamente, se utilizava uma nomenclatura chamada cabo singelo. Por quê? Porque ele vinha com essa capinha de isolação barra proteção, ok? Isolação barra proteção. Porém, ele era um condutor só. Um condutor com aquela determinada bitola, com aquele determinado diâmetro, mas ele era totalmente sólido, certo? Era uma peça só, tá? Hoje em dia você não encontra mais esses condutores. Hoje em dia você tem a mesma estrutura, porém que esse condutor ele é feito por várias, a gente chama veias, várias vezes de condutores bem fininhos enrolados, entrançados, tá certo? Então o condutor hoje ele é composto por várias veias bem fininhas, tá? Então quando você corta, você está lá no laboratório que faz o corte no condutor, esse condutor aqui, esse condutor isolado que eu estou falando, eu estou me referindo a esse tipo de condutor. Esse que tem lá no laboratório de eletrotécnica mais facilmente que vocês fazem as montagens de vocês, tá certo? Com encapamento vermelho, amarelo, azul, verde, verde, amarelo, e por aí vai, marrom, preto, tem diversos, branco. Agora, o cabo unipolar ou o cabo multipolar, eles são outra classe de condutores. Esses aqui são compõem uma outra classe de condutores, tá? Outra classe de condutores. Esse cabo, se for o unipolar, primeiro ele tem uma borracha, tá certo? De proteção, sempre em cor preta, e dentro eu tenho o condutor com a isolação. Deixa eu procurar aqui uma figura na internet para mostrar a diferença para vocês. É que eu não quero abrir as outras apresentações, senão eu acho que perco mais tempo. Então, existe essa diferença. E existem os cabos, enquanto eu vou falando, eu vou procurando aqui, existem os cabos unipolares e os multipolares. Os unipolares, eles são compostos por um cabo único. E os multipolares, você pode ter 2, 3, 4, 5. Tá certo? 5 condutores, até 5 condutores dentro do mesmo cabo. Tá? Deixa eu ver aqui. Cabo unipolar. Vou mostrar aqui para vocês. Que facilmente vocês vão... Pronto. Essa figura aqui, ela...
Deixa eu ver se eu consigo colocar para lá. Conseguem ver aí? Sim, professor. Pronto. Isso aqui é o chamado... Vocês estão vendo? Ó, eu tenho a isolação, tenho o condutor composto por várias veias. Vocês estão vendo? Antigamente, pessoal, isso aqui era um bloco só, isso aqui era uma peça só. Essa parte de cobre, que era esse tal de cabo singelo, tá certo? Agora, ele era altamente... Assim, ele era péssimo para você... Esse aqui é mais maleável, né? O outro era muito rígido, então, para você fazer curvas era muito difícil de você manobrar. Esse aqui é mais tranquilo. E Professor, aí... Oi, pode o falar. senhor sabe se esse foi o único motivo deles terem substituído esse cabo antigo por esse novo? Não, tem outras questões, tá certo? Tem outras questões. Por exemplo, aquele ali não favorecia. Vamos lá. Uma coisa, claro que esses condutores eles são bem dimensionados, bem feitos, adequados para aquela corrente. Mas se você sempre privilegia condutores de bitola, uma bitola X qualquer, para uma peça só, você desfavorece o efeito skin. Então, a tendência da corrente é sempre, quando você aumenta a frequência, ela vai espalhando para a periferia. Então, se você, para pequenos condutores, pequenas bitolas, digamos, 2,5, você já tinha um efeito ruim. Então, isso aí era desfavorável com relação ao aumento da resistência CA, tá certo? Não estou falando resistência C, resistência CA para aquele cabo, tá certo, pessoal? Uma outra coisa é que se você for trabalhar em frequências muito elevadas, aí é que isso aqui ajuda mesmo do jeito que você tem o cabo composto de várias veias, porque minimiza o efeito pelicular, o efeito skin. Tá certo? Então você não aumenta muito a resistência CA consideravelmente desse condutor. Então hoje, os condutores todos, seja ele um condutor isolado, seja ele um condutor multipolar, unipolar ou multipolar, eles todos são feitos com veias de cabos, tá certo? Deixa eu colocar aqui agora um multipolar. Aí, bom, aqui tem para todo gosto e para todo padrão de preço, viu, pessoal? Deixa eu colocar uma outra figura aqui. Todos os gostos e todos os padrões de preço, tá? Então, outro aqui. Olha só, estão vendo, né? Esse aqui, ele não só tem... Vocês estão vendo que ele tem o condutor, né? Feito por várias veias e tem várias camadas de isolação, blindagem e proteção. Vocês estão vendo aqui? Olha só. Condutor, proteção, isolação, proteção de novo, blindagem e mais proteção. Tá? Isolação é esse mais claro aqui. Então, e tem blindagem, porque às vezes é importante você aterrar um lado dessa blindagem, tá? Aí a gente depois no futuro vai discutir mais problemas relacionados a isso. Isso aqui são condutores unipolares. Agora deixa eu pegar uma figura aqui de condutor multipolar. Esse tem aqui. Pronto. Opa. Não foi não. Pronto. Então eu tenho aqui esse multipolar. Olha só. Na verdade, eu tenho um multipolar e tenho um unipolar. Tem um unipolar do lado esquerdo aqui e o multipolar, olha só, esse daqui tem três vias, né? Eu posso fazer eu posso alimentar, mais ou menos, né? Eu ia dizer que eu podia alimentar uma carga trifásica aqui que não tivesse neutro, mas está faltando um aterramento. Então,
aqui não cairia bem, tá certo? Então, geralmente, para uma carga, um motor que não preciso levar o neutro, preciso levar as 3 fases, motor trifásico, mas geralmente eu tenho que levar o condutor para aterrar a carcaça, tá? Se eu não precisar de condutor para aterrar a carcaça, porque o aterramento dele já existem várias maneiras de aterramento, vários esquemas de aterramento, pessoal, isso daí também é um tema que a gente vai discutir no futuro. Mas se eu tiver que aterrar localmente, se eu puder fazer esse aterramento localmente, aí dá certinho. Aqui poderia levar alimentação trifásica para um motor trifásico, uma vez que ele não precisa do neutro, tá? É uma carga totalmente equilibrada. Esse aqui é um exemplo de multipolar, tá certo? E agora, por último, eu vou deixar... Esse condutor ali que você mostrou é aquele de chuveiro elétrico, né, professor? Geralmente o que vem no chuveiro elétrico é esse cabinho aí, que vem 3 dentro. Só que de qualidade ainda ruim, tá certo? De qualidade bem ruim, tá? Esse daqui, você vê que ele tem isolação, tem proteção e tem mais isolação aqui. Tem isolação individual, proteção, tá certo? E mais isolação aqui dentro, tá? O de chuveiro vem 3, é? Vem 3. A isolação é o corpo da gente que toma choque. Mas lá vem 3 porque... deixa eu ver. É porque vem um que isola a carcaça, vem o fase e vem o neutro, né? Vem um que é a isolação da carcaça. Eu sei, mas o chuveiro ele é feito, o chuveiro ele é feito para cá e para o sul, não é? Ele é feito numa tensão só. Então, como é que eles fazem? Lá você pode, lá é fase e aterramento, e aqui fase neutra e aterramento. Aí, aqui fase neutra eu tenho 220, né? Em cima dele, porque ele é feito para 220. Então eu tenho fase neutra 220 em cima dele, tem um aterramento, e lá fase eu também tenho 220, porque lá a tensão é menor 115, então vai ficar 220, lá é 127, aí fica 220, o mesmo 220 com mais o outro de aterramento. Exatamente, aí dá certo. Deixa eu colocar aqui o cabo. Pronto. Aquele cabo mais simples que vocês já estão acostumados é esse aqui. Esse aqui, de fato, vocês comumente vê, tá certo? Comumente vê lá no departamento. Então, vocês trabalham com esse tipo de condutor, tá certo? Então, é esse daqui que vocês trabalham lá. E aí ele pode ter várias colorações aqui, preto, vermelho, azul. A norma, pessoal, na verdade, a NBR 5410, ela só amarra cor para dois tipos de cores, tá? Ela amarra a cor do neutro, azul claro, como isso aqui. Esse aqui também, ó. Deixa eu pegar mais um aqui. Mostrar pronto. Esse aqui é o que normalmente vocês já estão acostumados. Estão vendo? Isso aqui isso aqui é o que vocês já estão acostumados, normalmente, tá? Esse aí é o condutor isolado e aqueles outros dois, os cabos unipolares e multipolares, que eu falei para vocês. Ela amarra o azul claro, esse aqui mesmo, para o neutro e amarra o verde ou verde e amarelo, as duas cores juntas, para a proteção, para o aterramento, certo? Só. Aí você diz, professor, quer dizer que não tem cor para a fase, não tem cor para o retorno? Não tem. Mas por uma questão de organização, né? E aí vai ser importante isso aí para vocês também já colocarem no relatório técnico de vocês, tá certo? É que
Geralmente, se você escolhe vermelho para a fase, você escolhe preto para o retorno e vice-versa. Preto para a fase, vermelho para o retorno. Ou uma outra cor qualquer. Mas que elas não fiquem iguais. Senão você bater no olho, você fazendo o seu projeto direitinho, tá certo? O camarada que vai executar, geralmente não é você. O camarada que vai executar, ele fazendo do jeito que você descreveu, tá? Ele fazendo do jeito que você descreveu, então, quem for fazer uma inspeção, quem for fazer uma manutenção no futuro, vai sofrer menos, porque vai estar tudo muito organizado. Ele vai bater o olho e vai ver que até aqui eu tenho preto, e preto no projeto está dizendo que é fase. A partir daqui eu tenho vermelho, e no projeto o vermelho está dizendo que é retorno, então agora é preto fase, vermelho retorno. Então isso é uma coisa bacana, que dá segurança e que deixa todo mundo trabalhando melhor, pessoal. Tá certo? Mas, de fato, a norma, ela só amarra duas cores. Bom, aliás, cores para dois tipos de condutores. O neutro, o azul claro, e a proteção, que pode ser o verde, ou então aquele verde e amarelo. Ele é verde e amarelo todinho. Uma lista verde e outra amarelo, listadinho. Listrado. Então, pronto, canaleta, olha só, essas bandejas perfuradas que eu estava falando para vocês. Tem bandeja perfurada e não perfurada. Então, se eu estou com os cabos dispostos em bandeja perfurada, se ele for do tipo multipolar, tá certo? O meu método de referência é o E. Se ele for do tipo unipolar, é o F, tá? Aí você vai dizer, mas professor, onde é que eu escolho esse E, esse F, A1, B? Lá na tabela onde eu vou dimensionar o condutor. A gente chega já lá, tá? Então, aqui tem todos os tipos de montagens, pessoal, que vocês cabo enterrado, dentro da parede, exposto, no piso, teto, tem tudo aqui, tá certo? Para não ter problema de você procurar um tipo de instalação e não encontrar. Então, deixa eu passar para outras tabelas. Eu quero chegar na 36, que é lá, pronto. É lá onde a gente vai começar o dimensionamento. Tá? Passei pela 35 aqui, da isolação, agora 36. Pronto. Olha só. Então, isso aqui já vai chegando mais ou menos naquilo que eu tinha falado para vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que minha garganta já está seca. Olha, então ele diz o seguinte, ó. Tabela 36. As tabelas que dizem respeito ao dimensionamento, né, propriamente dito, da capacidade de corrente, claro que outras a gente vai se amparar em outras tabelas, mas as que dizem respeito diretamente à capacidade de condução são 4, 36, 37, 38 e 39. Professor, o que muda nessas tabelas? Vou falar para vocês. Primeira coisa que ele diz é o seguinte, olha só. Tabela 36, capacidades de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. Então, já está amarrando que só vale para esses métodos, pessoal. Outra coisa que ele está amarrando, tipo de isolação, aqui só vale para PVC. E ele faz questão de dizer, temperatura de serviço contínuo do condutor, 70 graus Celsius no máximo, tá? Até aí tudo bem. Vamos lá para as temperaturas de referência que eu falei para vocês, do ambiente, do ambiente, né? Temperatura de referência do ambiente. Então ele diz, olha, se tiver ao ar, 30 graus, se tiver no solo, 20. Muito bem. Show de bola. Aí eu vou lá. Aí você diz, olha, professor, aparece, eu já vi aqui seções nominais, então aqui eu tenho uma bitola, né, dos condutores nessa primeira coluna, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, tem um certo escalonamento aqui que é própria do fabricante, tá certo? Então os fabricantes, eles fabricam nessas bitolas, os condutores, tá? Vai até 1000 milímetros quadrados.
Aí você diz, olha, a primeira linha diz respeito ao método de referência, tabela 33, ele vem dizendo até aqui. Segunda linha, certo? Ele diz respeito ao número de condutores carregados. O que é isso, professor? Número de condutores carregados. É o número de condutores para aquela determinada instalação que você está dimensionando, pessoal, cuja corrente flui por eles. Se a corrente não flui por um condutor, ele não é carregado. Então, por exemplo, num circuito monofásico, eu estou querendo dimensionar um circuito monofásico. O circuito monofásico ele é composto por uma linha que é a fase, outra linha que é o neutro, tem uma carga. Então, a corrente ela sai da fonte através da fase, passa pela carga, é drenada pela carga, e volta pelo neutro, certo? Então, ambos os condutores estão carregados, tanto fase quanto neutro. A corrente que passa pela fase é a mesma corrente que passa pelo neutro, se não tiver nenhum vazamento de corrente, tá certo? Ok, pessoal? Se nenhuma corrente saiu e ela existe em alguns casos é possível de acontecer isso. Um deles é o choque elétrico, tá? A gente vai discutir isso no futuro. Mas via de regra, corrente da fase é a mesma do neutro. Então, dois condutores carregados. Então, ele diz, olha, para dois condutores carregados, eu tenho aqui, para o método A1, coluna da esquerda para dois condutores carregados, e a coluna da direita para três condutores carregados. Isso vale para todos os métodos, para os demais métodos. Tá certo? A2, B1, B2, C e D. Tá? E essa tabela só vale para esses métodos mesmo. A1, A2, B1, B2, C e D. Aqui. Tudo certinho até agora. E o número de condutores carregados, se for monofásico, 2 condutores, então eu venho para essa coluna. Se for trifásico, 3 condutores, eu venho para essa coluna. Até aí, está tudo certo? Tudo bem, pessoal? Tudo ok, professor. Eu pergunto, existe a possibilidade de trifásico com 4 condutores carregados? Se existe a possibilidade ou se acontece de verdade? Porque se botar um condutor fase e três fases e um neutro, teria 4, né? Mas eu acho que não fazem isso. Seria o choque? A minha pergunta da referência? numa instalação elétrica, existe a possibilidade de eu ter um arranjo trifásico? A alimentação da minha instalação elétrica, ela é trifásica. Mas o neutro, ele vai estar carregado ou ele vai estar... mesmo eu estando numa instalação elétrica trifásica, eu preciso do condutor neutro. Vocês concordam com isso? Ou não? Sim. Sim. Por que eu preciso? Porque eu não vou ter somente cargas trifásicas, eu vou ter cargas monofásicas. As minhas cargas de iluminação são monofásicas. O meu som é monofásico, a minha TV é monofásica. Tá certo? Muito embora a minha instalação elétrica receba da rede elétrica trifásica. Então, eu vou ter que vou precisar de neutro, vou precisar de proteção. Então, você trabalhar com 5 condutores. Aí eu pergunto para vocês, existe a possibilidade de alimentação trifásica com o neutro carregado? O que seria 4 condutores carregados? Sim. Eu acho que é a perda de referência, não? Quando perde a referência, acontece o choque elétrico, não é isso? Não necessariamente, porque é como eu te disse, imagina que eu estou na minha casa, tá certo? Eu não estou nem falando de um prédio de múltiplas unidades consumidoras, que é o que a gente vai ver depois, no futuro. Estou na minha casa, tá? Eu moro em casa e tudo, recebo trifásico da rede elétrica por conta da minha carga. Carga é um pouquinho mais alta, então eu recebo trifásico. Ok? Aí eu pergunto, na minha casa, se eu medir, eu tenho um alicate
eu tenho um alicate amperímetro. Então, eu tenho acesso ao meu neutro. Se eu colocar o alicate no neutro, eu vou ver corrente ou não? Vai. Vou. E se eu colocar nas 3 fases, eu vou ver corrente ou não? Também. Também. Então, eu vou ter uma alimentação trifásica com 4 condutores carregados. Você concorda ou não? Sim, sim. Entendi agora. Então, existe a possibilidade, né? E é quase sempre que acontece. No sistema de distribuição, que é onde nós moramos, né, pessoal? Nós moramos no sistema de distribuição. A gente não mora na geração, muito menos na transmissão. A gente mora na distribuição. E não existe nada mais desbalanceado do que o sistema de distribuição. E tudo que é desbalanceado, a conta vem pelo neutro. Tá certo? Tudo que é desbalanceado, a resultante vem pelo neutro. Perfeito? Então, sim, via de regra, eu vou ter 4 condutores carregados no sistema trifásico. Professor, eu posso, no sistema trifásico, para uma carga específica, ter 3 condutores carregados somente sem neutro? Pode. Se você estiver alimentando um circuito para alimentar um motor trifásico, motor de indução, gaiola de esquilo, MIT, motor de indução trifásico. É um circuito que eu só preciso de 3 condutores para alimentar e preciso da proteção para aterrar a carcaça. Não preciso de neutro, nunca, jamais. Não tem nem onde ligar. Tá certo? Então, existe, tá? Mas, no geral, eu vou ter sistemas trifásicos a 4 condutores carregados. Aí você diz, eita, professor, agora ferrou. Não tem nessa tabela 4 condutores carregados. O que eu faço? Tá certo? É por isso que eu falei para vocês, pessoal, no início, que tem uma série de detalhezinhos por trás dessas coisas aqui. Às vezes, isso aí não é mal de uma pessoa, pensar desse jeito que eu vou falar agora, não é mal de uma pessoa que é leiga no assunto, não. Dizer, olha, cara, você se basear na norma é simples, não tem o que fazer, não. É só olhar para a norma e fazer de acordo com a norma. E não é, isso aí não é conversa de leigo. Eu já vi professores defendendo isso aí. Entendeu? A disciplina que se baseia em norma, não tem o que fazer, é só olhar a norma e fazer igual. Não é bem assim. Porque existem, tá certo? Os detalhes, existe a vivência da prática, a vivência comercial, tá certo? Técnica comercial. Então, tem todo um aparato de ferramentas que vai lhe fortificando para que você trabalhe adequadamente, não trabalhe errado. Vocês estão vendo como isso aqui já, um pouquinho que a gente conversou aqui, a gente já não está vendo mais a norma aqui. Pô, a norma está me fugindo, ela está me traindo a norma, tá certo? Eu vou fugir da norma desse jeito? Não é assim. Ela, muito embora eu não veja aqui essa quarta, essa coluna que diz respeito a 4 condutores carregados, mas lá no texto, tá certo? A norma diz assim, olha, se você estiver com 4 condutores carregados, você vai fazer o seguinte, você vai usar a coluna de 3 condutores carregados e compensar com um fator de 0,86. Então, o que eu faço? Eu faço o cálculo para 3, depois divido por 0,86 e vou chegar ao valor desejado. Tá entendendo, pessoal? Mas isso aí, se você não ler a norma, você não vai saber nunca, a não ser que alguém lhe diga. Tá certo? Então, existem detalhamentos, tá? A gente vai voltar essa aula, não é para vocês saírem daqui hoje craques em dimensionamento de condutores, mas é mais para alertar e a gente vai tocar nesse assunto sempre que necessário, ok? Então, pessoal, aqui a gente vai, de acordo com o cálculo que a gente fizer, a gente vai fazer um cálculo da corrente de projeto, um cálculo bruto, e depois a gente vai escolher a bitola de acordo
com todas essas informações, com essa bagagem de informações que nós temos. Aí você diz, professor, mas o senhor falou no início da aula de várias outras tabelas para compensação da corrente, ou para correção da corrente, como a gente lê na maioria das literaturas. Beleza, isso aqui é uma compensação, isso que eu falei para vocês, ao invés de ter somente 3 condutores carregados, você ter 4 condutores carregados. Como é que você faz? Você olha na tabela de 3, depois corrige com um fator de 0,86. Ótimo, perfeito. Vamos para frente. Vocês viram que isso aqui só vale para esse método de referência e para condutores com isolação de PVC. Para cobre e alumínio, a tabela é a mesma, porque ele divide a primeira parte em cobre e a segunda parte em alumínio, ó. Tá certo? Primeira parte em cobre, segunda parte em... Pessoal, uma curiosidade, eu não lembro, tá? Vocês viram se eu coloquei a 5410 lá para vocês? Eu penso que já coloquei, tá? Mas se não coloquei, depois vocês... É fácil de encontrar na rede, então eu coloco se vocês tiverem dificuldade. A tabela 37, pessoal, ela diz respeito aos mesmos métodos de referência, mas só que agora é para EPR ou XLPE, a isolação. E ele já traz aqui de cara, olha só, 90 graus Celsius para a temperatura máxima de serviço contínuo. Também serve para cobre e alumínio. E mesma coisa, ó, métodos de referência e os condutores aqui carregados, 2 ou 3. Primeira parte cobre, segunda parte alumínio. Tabela 38, como eu falei para vocês, era até 39, né? Isso aqui é como se fosse a tabela 36, porém para os outros métodos que aquela não tratou. Ali tratou só até o D, essa daqui trata do E, F e G, para PVC. E a tabela 39 também trata do E, F e G, só que para EPR ou XLPE. E com isso a gente consegue dimensionar, tá certo? Os condutores, tá? Mas aí vem aquela questão, pessoal, da gente fazer o cálculo da corrente de projeto e precisar corrigir por conta dos fatores ambientais. Um deles é a temperatura ambiente, tá certo? Aí vem aqui a tabela 40. Vocês lembram que eu falei para vocês que as duas temperaturas de referência que essa norma trata primeiro, 30 graus Celsius, se você tiver com temperatura ambiente ao ar, e 20 graus Celsius de referência, se você tiver com temperatura ambiente ao solo. Então, é isso que fala, disso que fala essa tabela 40. Ela traz aqui os índices de correção, certo? Os fatores de correção. Tipo de isolação, você tem do lado esquerdo PVC, do lado direito EPR ou XLPE. E aqui na parte de cima você tem o ambiente, ao ar, né? E aqui embaixo, solo. Certo? Aqui a temperatura de referência são 30 graus Celsius, é por isso que o 30 não aparece aqui, ó, a linha de 30 não aparece, porque senão o fator seria unitário. E aqui, temperatura de referência 20 graus Celsius, é por isso que o 20 não aparece aqui, porque senão, se aparecesse, o fator de correção também seria unitário, então não aparece. Mas se ao invés, vamos supor que eu estou em um cálculo, né, fiz uma conta e tal, cheguei a um valor, aí ele diz, eu tenho a minha corrente lá de um certo valor, mas eu digo, olha, eu lembrei agora que eu estou a uma temperatura ambiente de 40 graus. Certo? Ou então uma temperatura ambiente de 35 graus, tá? Aí ele diz, se a sua isolação for PVC, eu digo, bom, a minha isolação vai ser PVC porque é mais barato, é baixa tensão e tal. Aí ele disse, olha, então você vai ter que dividir a corrente que você acabou de calcular por 0,94. Então essa corrente vai aumentar. Provavelmente a bitola que você vai pegar é uma bitola maior. Vocês estão vendo, pessoal, como é que a banda toca? Eu acho que o Marcos ia falar, Marcos Eugênio? Isso, professor, eu ia perguntar, esse fator aí a gente tem que dividir lá naquele
Lá naquela tabela de dimensionamento da bitola, é isso? Não, Tá. Valor da corrente. Na verdade, eu tô confundindo. Valor da corrente, tá certo, Marcos? Entendi. Deixa eu dar um exemplo aqui, só para a gente ficar mais... Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno exemplo que eu tinha preparado. Vocês estão vendo ele, então? Quer dizer, o slide? Estamos sim, professor. Deixa eu tentar aqui, porque... Pronto. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui... Eu não quero explorar todo esse exemplo hoje, mas se a gente puder adiantar um pouquinho, só para matar a curiosidade de vocês e ir ajudando no entendimento, porque tem muitas outras coisas aqui envolvidas, isso aí já vai ser bom. Primeiro, determinar o dimensionamento do condutor de fase de um circuito que alimenta o motor de 25 CVs. Isso aí vai ser bastante comum, pessoal. A potência da ponta do eixo, lá na saída do motor, tá certo? 25 CVs. Fator de potência 0,88 e rendimento 0,85. Motor de prateleira, tá certo? Motor de indução trifásica e prateleira. Aí ele diz: os condutores são cabos unipolares em canaleta fechada. Ele já está dizendo aqui o método de referência, tá? Para depois a gente procurar lá na tabela 33. Os condutores são de cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso. Este circuito divide o mesmo conduto com outro circuito. Então, eu tenho dois circuitos na mesma canaleta. Certo? Aqui já tem agrupamentos de circuito envolvido também, mas isso daí é assunto para depois, tá? Nem quero me ater nisso agora. Considerar a resistividade térmica do solo no local igual a 3, que é o Vmetro por watt, e a temperatura do solo igual a 40 graus Celsius. Tá? No solo, 40 graus. Tá? O que eu vou fazer inicialmente? Ora, eu tenho que dimensionar... Vou começar a discutir aqui com vocês, pessoal. Eu tenho que dimensionar os condutores que alimentam esse motor, tá certo? Então, o que serve para mim, o que serve para eu dimensionar o condutor, o que o condutor enxerga é o circuito de entrada desse motor. Vocês concordam com isso? Sim. Está enxergando o circuito de entrada, porque o circuito de entrada do motor é que está drenando a corrente da fonte, tá certo? Da rede elétrica. Então, o que eu tenho aqui? Mas eu não tenho a potência de entrada, ele me deu a potência de saída, porque quando você fala a potência do motor, você está dando a potência na ponta do eixo, porque o motor ele tem que acionar uma carga. E você tem que saber a potência da ponta do eixo, porque é a partir dali que você vai saber se ele consegue acionar a carga ou não. Então, sempre que ele fala a potência do motor, o que vem em termos de folha de dados, tá certo? Especificação, sempre ponta do eixo. Então, ele está te dando a potência de saída. Tá? Potência de saída. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso converter essa potência, pessoal. Tá, deixa eu primeiro deduzir esse equacionamento, aí depois a gente vai ver o que a gente tem que fazer de fato. Ele me deu a potência de saída, e eu tenho que refletir essa potência de saída para a entrada. A única forma é, se eu pegar essa potência de saída em watt, divido pelo rendimento, ela já vem aqui para cá, ela já é refletida para a entrada, porém ainda está em watt. Se eu dividir pelo fator de potência, ela já vem em VA. Porque o que eu preciso é a potência em VA na entrada. Eu não preciso da potência em watt. A não ser que o fator de potência seja unitário. Mas aqui é um motor, o fator de potência não é unitário. Então eu preciso da potência em VA ou kVA na entrada. Certo? Então, com isso aqui eu já refleti a potência de saída para a entrada. Muito bem, vou adiante.
E como é que eu calculo essa corrente de projeto? Pessoal, eu chamei IB, porque a maioria dos livros, ele chama a corrente de projeto, essa corrente crua, essa corrente, primeiro valor de corrente que a gente calcula, certo? Sem levar em consideração o efeito da montagem, temperatura, nada disso, nenhum tipo de correção. Chama de corrente de projeto. E ele trata por IB. Aí eu estou usando a mesma nomenclatura. Olha, é a potência de entrada dividido pelo... Eu usei aqui o PE, mas deveria ter usado o SE, tá certo, pessoal? Deixa eu pegar e... Deixa eu pegar e usar aqui, de fato, a nomenclatura correta, porque essa potência é em VA, não é em watt. Senão vai causar dúvida quando vocês forem estudar. Muito bem. Então, eu tenho que pegar a potência de entrada e dividir pela raiz de 3 e dividir também pela tensão de linha, dado que é um circuito trifásico. Raiz de 3, tensão de linha. Tá? E, por último, eu vou colocar uma equação, vou juntar duas equações, colocar essa daqui dentro dessa, e aí vou ter isso aqui. Então, o que eu faço para calcular a corrente de projeto? Eu pego a potência em watt da saída, divido por raiz de 3, tensão de linha, fator de potência e rendimento. Aí eu tenho a corrente de entrada. Tá certo? Aí vamos fazer essa mesma conta para esse circuito. A única coisa que eu tenho que fazer é transformar esse CV em watt, mas é fácil, é só multiplicar por 0,736. Tá certo? Aí eu vou ter essa potência em quilowatt, tá? Ou, se eu quiser multiplicar por 736, eu vou ter essa potência em watt. Isso aqui vai dar em ampere, em ampere ao invés de quiloampere. Então, a gente pode fazer isso. Passar para outra... Aí eu já vou fazer aqui junto com vocês. Aí vocês vão me ajudar fazendo as contas, tá certo, pessoal? Aí o que eu vou fazer? Olha só. Deixa eu abrir aqui o meu... Ele está meio preguiçoso. Tá dormindo agora. Tá, abriu. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqueles 25 e multiplicar por 736. Vou apresentar a conta, aí vocês fazem e me mandam um valor, tá certo? 380, rendimento 88, fator de potência 85, é o contrário. Fator de potência 88, rendimento 85. Muito bem. E agora eu já atualizei aqui, olha só, pessoal. E aí vocês vão fazer essa conta e me devolver o valor. Beleza? Aqui deu 37,37. 37. O meu também, 37,37. Pronto, vou arredondar aqui 37,4 para a gente não brigar. Então, olha só, pessoal. 37,4 amperes. Tá certo? 37,4 amperes. Tá? Aí eu digo para vocês, pessoal, essa daqui é a corrente de projeto, aquela primeira corrente que a gente calcula, mas eu não posso dimensionar o meu condutor por ela. Se eu pudesse dimensionar o meu condutor por ela, isso aqui é um circuito de motor. Eu só tenho 3 condutores, vou até aumentar aqui para que vocês vejam melhor. Eu só tenho 3 condutores, só tenho 3 condutores carregados, tá? Então, vamos dizer que esse método, eu não sei ainda, mas vamos dizer que esse método seja o A1, peguei o primeiro que apareceu aqui na coluna, 3 condutores carregados, eu teria 37 como a corrente nominal, aí tem que ser uma corrente maior do que 37, 42, daria uma bitola, um condutor de 10 milímetros quadrados. Mas, e cadê os outros fatores para correção? Tá certo? Então, respondendo a pergunta de vocês, como é que eu vou fazer agora? Primeiro fator, primeira correção. Tá? Eu vou até escrever aqui. É bom porque ajuda a gente a construir a aula aqui, todo mundo junto. Tá?
Primeiro fator de correção. Temperatura. Já botei aqui, já de cara. Certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar este danado aqui. Tá meio preguiçoso. Mas deu certo. Eu vou pegar este danado aqui, pessoal. Fazer o seguinte, olha. Eu tenho que pegar ele e dividir por aquele fator lá da tabela que eu mostrei para vocês. Tá? O fator de correção de temperatura. Colocar assim, F de Ft e botar aqui, assim, ó, B, e aqui um trocinho assim, e vai ficar legal. Aí, pessoal, ficaria assim, ó. Eu já estou botando aqui essa apóstrofe para dizer que é um valor corrigido, tá certo? Tá? Só para vocês poderem observar como é que vai ficar. Aí, mais uma vez, porque quando eu faço, eu vou jogar para lá para que vocês possam acompanhar todo o processo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho esse 37,4, só para vocês sentirem o drama, tá certo? De como isso aqui aumenta, tá? Deu meu 37,4 e eu vou dividir pelo meu fator de temperatura, que eu nem sei quanto é. Mas eu tenho aqui a minha tabela, a NBS 5410, e eu vou ver a temperatura do solo. Eu digo que eu estou com 40, olha só. PVC, tá certo? Então, 0,77, tá? Eu acho que é PVC, eu nem estou lembrado, na verdade. É PVC porque aqui eu estou na baixa tensão, né? Então, não tenho o que discutir, tá certo? Muito embora ele não tenha deixado claro aqui, mas E colocou ali em cima da tabela, professor, ali, ó, PVC. Em cima da... Isso. Não, aqui, né? Não, mas eu digo, no enunciado ele deixou claro que era PVC? Não, né? Não, mas eu acho que é o da tabela. Não, com toda certeza é PVC porque é baixa tensão, tá? Eu só achava que eu tivesse deixado claro no enunciado. Bom, mas agora não vai fazer diferença. Eu já sei que é 0,77 e faço essa divisão aí, só para vocês sentirem o pulo que vai dar, pessoal. 48,57. 48,57, né? Olha, 48,6 amperes, entendeu? Então, 48,6 amperes. Eu vou até salvar isso aqui. E aí a gente... pronto. 48,6 amperes. Olha para onde é que pulou. Mesma tabela, 48,6, já pulou por 16 milímetros quadrados. Eu ainda vou ter uma série de compensações aí. Talvez isso fique em 25 ou 35 milímetros quadrados, porque aqui o escalonamento é tal que a distância entre duas linhas consecutivas, duas correntes duas bitolas consecutivas, é grande, né? É considerável, tá certo? Então, essa aula, pessoal, foi só para ilustrar o caminho que a gente precisa trilhar para ir fazendo todas essas correções, porque são necessárias, tá certo? E é assim que a gente faz esse projeto. Eu vou parar por aqui com a aula, porque já está pertinho de 4, mas eu acho que foi bastante rico para mostrar para vocês, tá certo? Como é que a gente vai trabalhar, tá? E como é que daqui para frente vocês vão fazer o dimensionamento dos condutores de vocês. Aqui ainda tem coisas para a gente ver. Tem a resistividade do solo e tem também que ver o agrupamento dos circuitos, né?
Grupamento de cabos, tá certo? Ele já disse aí que divide o circuito com outro, essa mesma canaleta divide o circuito com mais outro circuito, tá? Então, bom, eu vou fechar aqui um pouquinho o microfone e deixar perguntar se vocês têm alguma dúvida. A minha dúvida, professor, é um desses fatores de correção aí. Eu estava olhando, principalmente na parte de aterramento, né? O senhor falou da temperatura do solo, mas também tem aquela questão da salinização, né? Tem que fazer aqueles testes com termômetro e tal. A gente vai ver essa parte todinha desses cálculos, ou isso já é tabelado também para a gente fazer? Olha, aqui nesse curso não está previsto o sistema de aterramento, o projeto de sistema de aterramento, não. Geralmente a gente coloca como extra, tá certo? Porque aquelas coisas que não estão previstas aqui, a gente coloca como extra, aí o aluno vai atrás, e aí se ele faz, ele tem uma pontuação por isso, uma pontuação extra, né? Mas isso aí é assunto do próximo semestre, né, de industriais. Porque aqui a quantidade de informação aqui já é tão grande que a gente não daria para chegar, nem faz parte do programa da disciplina, tá certo? Mas a gente podia tentar chegar, mas é que não dá mesmo para chegar no dimensionamento do sistema de aterramento. Mas a norma 5419, ela já trata disso e ela tem alguns valores padrões que é o que a gente utiliza. A gente utiliza o nosso aterramento com o mínimo exigido pela norma local. Tá certo? Aí a gente faz nesses padrões, a gente não faz propriamente as contas, a gente utiliza o mínimo exigido pela norma local. Entendi. Outra questão, professor. Esse exemplo que o senhor deu aí vai ser mais ou menos as questões nesse estilo que o senhor vai colocar na prova? Exatamente. Essa tabelinha, o senhor fornece tabela, fornece dados, né? Exato. Correto, entendi. É bem parecido aqui. Professor, tem alguma ordem para ir fazendo essas correções? Ou... Eu gosto de começar por onde eu comecei aqui, pela temperatura, porque é uma sequência. É tabela 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tá certo? Se mudar a ordem, provavelmente muda o valor final, né? Não, muda não. Certo? Certo, obrigado. Você sempre vai dividindo, então não muda. Pode inverter a ordem. É porque como as tabelas elas já são nessa sequência, eu passo por elas. Ok? Ok. Show de bola, pessoal. Então a gente vai encerrar por aqui e vocês fiquem de olho lá nos canais do Teams, que aí a partir desse final de semana, eu acho que a frequência vai ser mais rápida para eu publicar o material. Essa semana já tem, eu acho que uns 3 vídeos novos para vocês virem lá para quase que fechar a primeira unidade. A gente vai entrar já na segunda unidade, provavelmente próxima semana. Próxima semana a gente tem aula não tem aula na quarta, tem aula na sexta, né? O sexta vai ser um pouco imprensado, porque o Corpus Christi é na quinta, mas sexta-feira a gente vai ter aula normal. Ok? Ok, professor. Obrigado. Até a próxima aula. Beleza. Bom final de semana, pessoal. Ok, professor. Até mais, professor. Boa tarde. Começando. Boa tarde. Valeu, um abraço.